E aí eu digo o seguinte: você pensa dessa forma, quem trabalha com futebol pensa diferente. Vamos lá, o empresário de Iago Felipe, com os 3 anos de Iago Felipe titular no Fluminense, conseguiu meter Iago Felipe no Grupo City. E Janderson agora, desgrama! não só Janderson, você falou Tava do Iago... reclamando de Max Felipe, Você por falou dizer que do- não tem mercado. Você falou do próprio Iago Felipe, que passou boa parte do tempo dele no Bahia no banco e achou outro clube. E tá no Mirassol. Então o Marcos Felipe vai achar outro clube. E até já para pegar o gancho e a gente mudar só um pouquinho de tópico, outro que todo mundo acha que não tem mercado, esse não presta, é o Ademir, que teve o contrato renovado hoje. Eu tinha postado essa informação lá em fevereiro Foi? sobre essa questão. E, inclusive, já adianto que a mesma questão do Everton Ribeiro, do Ademir, tem a cláusula de ativação de 1 ano. Se o Bahia quiser exercer, o Everton Ribeiro também renova automático por mais uma temporada. Aí, aguardar se o Bahia de fato vai exercer. Então, o Bahia tinha essa cláusula com o Ademir. A Bia acabou de postar que na última partida o Ademir fez a partida dele de 131, eu acho, e se tornou o clube que o Ademir mais atuou na carreira já, a equipe do Bahia. E eu continuo falando, para mim o Ademir é um atleta útil sim. E não pensando nisso, se você que não gosta do Ademir, pensando em questão de mercado, não renova com o Ademir tá livre para assinar um pré-contrato, ia sair do Bahia, o Bahia não ia ver nada. E o Ademir já teve 2 sondagens, recebe sondagem constantemente do mercado Ano asiático, passado foi a do mercado... Vasco? Teve um ano do Vasco. Teve Ano um do passado teve um ano do foi futebol brasileiro. 23, Eu não né? lembro se foi Vasco, mas teve um ano do futebol brasileiro. Eu acho que 23, quando acaba 23, o Vasco veio atrás. Acho que isso nem saiu. Você falou do Vasco, eu lembrei que um Vasco queria uma época foi o Ratão. Ratão? Quiseram o Ratão, mas o Bahia não quis liberar no momento, depois o Ratão acabou saindo. Mas tem sondagem de futebol mexicano, teve acho que uma sondagem não, da América, Estados da Unidos foi MLS Biel. foi Biel. Foi. Mas acho que teve uma do futebol mexicano, Biel. Então, assim, é outro que tem mercado, por mais que você ache que não. Um jogador rápido, um ponta, para mercado de fora, com certeza tem mercado. Então, o Ademir renovou por mais uma temporada com o Bahia, vai pro contrato agora até o final de 2026. E outra coisa, viu? Citaram aqui no chat, Yuri, do esporte querer Danilo. Tá? O esporte quis o Danilo quando o Bahia estava na segunda divisão. E o Danilo não quis. O Danilo quis permanecer no Bahia, naquele ano de 22. Já que a gente tá falando de tudo isso, outro que vocês acham que, quando eu falei dele do Rezende, acha que não presta, Corinthians que Rezende. Queria Rezende, que depois eu entreguei. Foi. O Corinthians... ofereceu 2 milhões de reais. Exato. O Corinthians que Rezende na temporada passada. Ou foi final de 23, não lembro. Foi na temporada passada. Acho que foi final de 23, não foi não? Ou agora... O Corinthians quis Rezende. Não lembro. Da gente buscar aqui no celular da... Ou a gente tava numa live na porta do hotel. Na porta do hotel de onde? Foi 24. Foi ano 24, passado. 24. Foi ano passado. Que eu falei que só ia dizer em dezembro. Em dezembro. Aí eu falei no final do ano, quando acabou. Então, aí, o Corinthians quis Rezende. O Corinthians formalizou proposta por Rezende. Chegou até a sair, acho que o nome do Corinthians na mídia com o Rezende, e de fato o Corinthians quis Rezende, mas quis oferecer pouco. Então, assim, não vão querer, não quer, rapaz, quer, empresário acha. Anderson está dizendo nunca que o Bahia querer vender por 2 milhões. Ô Anderson, o que eu soube, aí só Cadu para desmentir ou para confirmar, sei lá, que eu nem perguntei para ele, mas o que eu soube foi que quando o Corinthians ofereceu 2 milhões, Cadu mandou botar um 0 para abrir conversa. E pronto. 2 milhões, Deve ter bloqueado no WhatsApp. 2 milhões, irmão? Tá brincando. Bloqueou. 2 milhões. A Bia postou 122 jogos de Ademir com a camisa do Bahia, passando o América Mineiro, que ele fez 121. O clube que o Ademir Fumacinha mais atuou na carreira. E eu repito, pra mim o Ademir é um jogador útil sim. Tem deficiências, e ele mesmo sabe, precisa melhorar a finalização, ele mesmo sabe. Mas eu continuo achando o Ademir um jogador extremamente útil, veloz. Poucos jogadores no futebol brasileiro têm a velocidade do Ademir, para daqui a pouco não tá falando que eu tô falando que o Bahia, ninguém tem Ademir no futebol brasileiro, é o melhor. Não, mas na velocidade o Ademir é diferenciado dentro do futebol brasileiro e acho que pode ser sim útil ao time do Bahia. Se o Corinthians quiser ainda Rezende, a gente negocia por Garro, né? Tipo, a gente manda Rezende para vocês mandam Garro, e os 2 milhões que vocês tinham oferecido a gente aceita agora. O Yuri Alberto também, né, que tá fazendo gol de todo jeito. Yuri Alberto, Garro, né, um desse aí para ajudar. Os caras estão perguntando sobre Arias, se vai renovar ou não. Arias, esse eu tenho que procurar, porque eu acho que tem o contrato também se encerrando agora. Imagino que também já tenha tido conversas de renovação, mas vou procurar saber do Arias. O Everton Ribeiro, o Ademir, eu sabia que tinha essa cláusula. Do Arias, não sei se tem, mas imagino que esteja conversando
para renovação de contrato. Em breve a gente traz alguma notícia do Arias. Eu queria ver treino do Bahia, que eu tenho pra mim que Rezende deve baixar lá a madeira no treino. Os caras ficam aí falando de Rezende, pô. Ó, não é bom negociar com o Corinthians agora, não. Eu acho que o A Corinthians viu olha só, protege, pô. O cara querendo fechar a porta. Os caras, não, peraí, bora, entra. Aí quando fecha, o cara, eu acho que da Gaviões da Avião, não sei, o cara tá fechado aqui. Pá! E fecha o portão, pronto. Agora é com a gente. Que negócio de doido da desgrama. o presidente do Cuiabá, ele reclamou, né? Ele reclamou do Atlético Mineiro, que tá devendo a ele, o Cuiabá, o Santos, o Corinthians tá devendo e cobrou. Falou, pô, O Corinthians é Ranielli, né? tão me devendo dinheiro e ninguém me pagou ainda, não sei o quê. Acho que o Corinthians fez assim, irmão, tô te oferecendo 2 milhões, porque 2 milhões aqui eu consigo, eu te pago aqui esses 2 milhões. Eu consigo. Se for 20, irmão, o negócio vai complicar um pouquinho. Aí já nem saiu. Rapaz, vamos aqui falar rapidinho da Tipo Empreita. aquela concessionária que tem Empreita ali, hoje, de um não. bocado de carrão, cara. Ah, Chegar lá com o meu e dizer aqui, o que eu tenho é esse. Ah, não, mas o resto vão financiar. Não, irmão. Eu tenho esse. E aí eu saio com o seu aí e acabou. Né? E pronto. Carlos Alexandre, Yuri Marinho. Além de goleiro, chega alguém pra ponta e pra zaga? Não sei. Simples assim. O que eu tenho de informação é que o Bahia vai buscar de 2 a 3 contratações nessa janela. O Rogério até falou, janela de correções, de ajustes. Como o próprio Grupo City ele prega, né? Que a janela do meio do ano é a janela de ajustes, de correções e não a janela de investimento, como é a primeira janela. Então, 2 a 3 contratações, 3 já seria um número mais otimista. Eu estou esperando, de fato, 2 contratações nesse time do Bahia. Tomara que venham as 3 contratações. Uma delas é o goleiro, que é essa prioridade. As outras 2 a gente fica imaginando. Imagino que uma delas seja um zagueiro para repor o Canu, que está lesionado. Zagueiro pela esquerda hoje a gente tem quem? Sobrou o quê? Zagueiro pela esquerda? Só Mingo. Só Mingo. Aí você tem o Fred, que joga por ali também. Né? Tanto David que joga Duarte o Gabriel destro. e Fred do lado de lá. Fred é destro. O Gabriel Xavier é destro. Gabriel destro. Né? Hoje seria o Rezende. O Rezende também, que É. tem treinado e já falou pra gente que tem treinado essa temporada como zagueiro. Então o Bahia deve buscar a contratação de um zagueiro para repor até o próprio Canu. A reposição do Eric, a gente comentou desde a partida lá contra o CSA, o Rogério deu a entender também que é o Jota, né? Não deve vir uma contratação de reposição para o Jota nessa janela para o Eric, desculpa, nessa janela de transferências. O Jota deve ter o contrato renovado, vai ter o contrato renovado, o Rogério falou. Então não deve vir um investimento de uma contratação para suprir a ausência do Eric. Também não deve vir um meia armador nessa janela, que muita gente pede. Tem que ter um outro meia. Também não deve vir um outro meia. E me arrisco a dizer que não vai vir meia nenhum. Mas aí, palpite. Meia volante, até quando meia surgiu nesse... o nome do Crispim, né? Que tem torcedor que cai nessa daí, que com todo respeito, é só vocês pegarem um momento de cada um também. Né? E aí, Linésio veio falar comigo. Aí, ó. O torcedor do Bahia não, o Bahia querendo um jogador que o esporte tá querendo, mesmo como SAF, não sei o que. Eu falei, velho, com todo o respeito, né, ao Esporte Clube do Recife, mas hoje, se o Bahia quisesse um atleta, no momento de hoje, não teria nem essa conversa de disputa. Né? Nem teria. Porque eu digo assim, primeiro que do próprio atleta é maluquice se o cara hoje pensar 2 vezes para onde ir. Atleta, posição, não, salário... do próprio atleta. Pensar assim, tipo, o cara deve ser muito atribulado, para assim, pô, irmão, quer saber? Eu vou pro esporte, o clima deve estar gostoso lá na lanterna, tá ligado? Deve estar lindo ali. Pô, se eu chego lá, meto 30 gols no ano, tiro o esporte da zona, eu sou rei. É melhor do que ir pro Bahia, que você reserva, um exemplo. Então, assim, quando eu procurei saber sobre o Lucas Crispim, né, Lucas? Sim. Aí eu vi a matéria. Bahia disputa com Vitória e Sport por Lucas Crispim. A resposta que veio pra mim foi esse ano? Que eu saiba, rapaz, tem negócio de... Ninguém tá procurando meia esse ano aqui dentro, não. Pois é, e quando eu falo meia, entenda meia, seja meia de construção, seja um volante, dificilmente vai vir um jogador para essa posição ainda esse ano. Então não deve vir uma contratação de meia. Então me arrisco nessas 3 posições, que seriam um zagueiro, um goleiro da prioridade e um jogador pro ataque. Aí não sei se
vai fazer a vontade do Lute. Tá bom, irmão, é sua vontade e vai para a posição de cá. Mas o Rogério falou na coletiva, tipo, mas ele concordou, por exemplo, e eu sei que quando eu precisar que ele faça a função de 9, ele vai fazer. Então, Aí ele falou, e ele sabe com quem ele vai brigar. Exato. Pulga de um lado, Ademir, Kaique, Cauli do outro, ou seja, ele já jogou o cara para hoje, digamos que segunda opção no caso de Pulga e quarta opção do lado direito, que já tem 3 em sua frente. Pois é, mas como o Bahia, eu me arrisco a dizer ataque, porque o Bahia na primeira janela já quis uma contratação de um atacante, acabou não vindo. Me arrisco a dizer que essa terceira contratação, não tido como emergencial, por isso que fica naquelas 2 a 3, me arrisco a dizer que essa terceira seria um atacante para esse time do Bahia. Imagino que são essas 3 posições. O goleiro, esse sim, a certeza o Bahia está buscando. As outras 2, me arrisco a dizer que é um zagueiro e também um atacante. As 3 contratações do Bahia de restante de temporada. A galera tá citando no chat aqui que do esporte buscaria o Barleta e tal. O Barleta passou aqui em 2020. 20? Foi. 2020. Né? Aquele time de transição, Dado Cavalcante. O Barleta, inclusive, era reserva naquele time. Né? Não era titular. O Ramon, volante, acho que há pouco tempo estava na Ponte Preta. Quem quiser aí lembrar um pouquinho de como era aquele time, é só dar uma olhada na súmula do Bavi de 2020, que o Bahia ganha de 2-1 com o gol do Arthur Rezende de falta, né? No último minuto. Que tem uma galerinha boa ali. Ignácio hoje no Fluminense, a gente já falou, Anderson estava no Sport Cristal, se eu não estiver enganado, do Peru. Matheus Bahia hoje no Ceará, e Matheus Bahia era banco para Mike, que tá no Grêmio. E Matheus Bahia pertence ao Bahia ainda. E Matheus Bahia é banco para Mike. Mike era o titular. Né? Matheus Bahia depois aparece no profissional, mas era o reserva para Mike, né? O William Lepo, que teve no Vitória há pouco tempo. Tem outros nomes, né? O Raí tá dizendo assim, Gregory não. Gregory foi time de transição do Santos. E aí o São Carlos negocia o Gregory com o Bahia, porque o Santos queria mais um ano de empréstimo, não queria vender o Gregory. Aí eu acho que o Bahia compra por 2 milhões, se eu não estiver enganado. O Bahia comprou o Gregory por 2 milhões de reais e depois vendeu lá em cima o valor. Tinha Fecim, tinha o Caio Dantas não, Caio Melo, Arthur Rezende, tinha outro Arthur também, era quem? Era Arthur o quê? O outro? Era Arthur Rezende e tinha outro Arthur aí, a galera do chat deve lembrar aí. Né? Mas era um time arrumadinho, e que eu acho que mais cedo ou mais tarde, com o City, a gente vai viver isso novamente, de ter um time de transição. Né? Teve o Ranieri, que veio da Jacuipense, se eu não estiver enganado também. Era um time qualificado. Deixa eu ver aqui o chat. Cadê, rapaz? Tinha Lepo e Caio Melo. Era esse Caio Melo aí também. Arthur o Gustavo, que veio do Jequié também. O Super Choque. Né? Puco Bahia vai tirar o Mateuzinho do Vitória. Só falta tirar o melhor do Vitória para ter um time de cada do Nordeste. E aí, Yuri? Só o quê? Tirar o Mateuzinho do Vitória para fechar o... Vamos fazer corte pro lado dos caras lá. Vamos virar corte aqui de Anderson, de Léo, de todo mundo do lado de lá. Eu de fato acho o Mateuzinho um bom jogador. Demorou de vingar na carreira, e isso é natural, né? Saiu lá do Ipiranga, o Vitória trouxe um bom trabalho de scout do Vitória nesse momento, trazendo o Mateuzinho. Tem qualidade de fato, até pelo valor que foi investido. Mas às vezes eu acho que coloca um peso no Mateuzinho maior. Tipo, não é um jogador, repito, não é um jogador ruim. Não é um jogador ruim. Mas às vezes, quando você fala de comparações com Everton Ribeiro e Cia, eu fico assim, meu Deus, calma. Até pela constância do jogador. Teve uma boa temporada. Esse ano já não faz, até o próprio torcedor do Vitória criticando o Mateuzinho. Tudo bem que teve questões físicas, de ter jogado machucado uma época, chegou a falar isso. Mas precisa da constância de seguir. É um jogador que eu traria útil. Não é um jogador, para mim, imprescindível, que viria para ser titular absoluto no Bahia. Brigaria pelo espaço, tem qualidade novamente. E a idade? Nem sei a idade do Mateuzinho. 27? 28? O Mateuzinho. Porque foi Juba, Caio Alexandre, Ceará veio alguém, Pulga. 27, né? Pulga. 97 ele. 27 anos. Então, assim, traria, mas não faria nenhuma loucura pelo Mateuzinho, que, enfim,
repito, um bom jogador que precisa provar que não foi o jogador de uma temporada só, que a temporada passada não foi a fora da curva. Saiu notícia até que ele estava insatisfeito, mudou de casa agora e tal, não sei o quê. Bom jogador, mas não é o craque pra mim que pintam ele. Não, mas tipo, a pergunta foi nesse sentido, se seria o Mateuzinho hoje de roda do Vitória pra tirar, Ah, isso sim. pra fechar o exódio de destaque do Sim. Nordeste que o Bahia trouxe. Hoje é o melhor jogador do Vitória e tranquilamente, mesmo não vivendo o melhor momento. Podem falar até do Lucas Arcanjo. Eu não sou dos maiores fãs do Arcanjo, mas assim, é mais de gosto pessoal. Não acho o Arcanjo um bom goleiro, mas não acho um goleiro excepcional. Acho que tem falhas que um goleiro, claro, ainda é jovem, ainda pode amadurecer, mas acho que goleiro excepcional não tem algumas falhas que ele tem. E eu nem digo aquela, porque ali eu acho que é muito mais infelicidade aquela falha da Sul-Americana, Do que a pé? bola quica. É, Ela quicou na frente dele ali, mas é ali é de quem infelicidade. não é também do ramo de jogar com os pés. É, ali eu acho muito mais uma infelicidade, mas pra mim tem algumas falhas de saída, de posicionamento. Também não é um jogador ruim, não é um goleiro ruim, só não acho um goleiro espetacular. Leonardo Batista Excepcional. disse que tem um menino bom no Santa Cruz, um tal de Thiago Thiago Galhardo. Galhardo, né? É, que ele falou, rapaz, o Denício reagindo a isso é sensacional, pô. Ele falando, o Galhardo falando que a seleção. Perguntaram se a seleção precisava de Galhardo, mas perguntaram a Galhardo se ele queria voltar à seleção. Eu não queria, não sei o quê. 4 dias foram suficientes. Esse corte é espetacular do Thiago Galhardo. É aquele cara que valeria trazer aqui, ó, pra bater um papo aqui no B3 Studios e resenhar de futebol, que com certeza deve ter histórias E perguntar o que é que ele maravilhosas. bebe, pra ajudar, né?